para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. É justo. É muito justo. É justiça. E aí, meus amigos herculoides, sextou, mas sextou, dia de você comemorar, dia de você tomar aquela geladinha pra quem gosta, ou aquele vinhozinho, ou mesmo somente um suco de laranja. Mas o importante é que você festeje, em nome da democracia, porque o Tribunal Superior Eleitoral formou a maioria nessa sexta-feira, dia 30, para condenar o ex-presidente Bozo e deixá-lo inelegível no prazo de 8 anos. E deixa eu dizer, o voto decisivo foi tomado pela ministra Carmen Lúcia. De pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fico pensando, depois desse voto, como é que ministra Carmen Lúcia deve estar agora. A tristeza que ela deve estar sentindo em seu coração. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. É, meu amigo herculoide, segura o coração, porque o placar final foi de 5-2 e, confirmada a condenação e a inelegibilidade, Bolsonaro ficará fora das eleições até 2030. Tadinha, que barra. E para você que ainda não entendeu por que Bolsonaro foi condenado, por que ele ficou inelegível, Jota, os meus familiares que são bolsonaristas ficam dizendo, mas ele vai ser condenado por quê? Vai ficar inelegível por quê? Por quê? Aí você fala assim, ó, a maioria da corte entendeu que o ex-presidente Bozo cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao trazer uma reunião com os embaixadores, lembra lá em julho de 2022, e atacar sem provas o sistema eleitoral brasileiro. E essa ação, gente, contra o Bolsonaro, se perguntar para vocês, isso é coisa do PT, né? Foi não, por incrível que parível, isso tudo que aconteceu para deixar Bolsonaro inelegível é ação representada, ou melhor, apresentada pelo PDT. Então, partido PDT aí, ó, parabéns! O voto pela condenação e inelegibilidade de Bolsonaro foi apresentado pelo relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, na terça-feira, dia 27, e acompanharam esse mesmo entendimento que teve o ministro Benedito, o ministro Floriano de Azevedo, o André Ramos Tavares, a Carmen Lúcia e o nosso Xandão, Alexandre de Moraes, com a sua cabecinha brilhando. Sabe, Bolsonaro, sabe quando a gente diz assim, ó, eu vou botar só a cabecinha? Foi Alexandre de Moraes botando a cabecinha. Agora, o ministro Raul Araújo e o Nunes Marques votaram contra a condenação de Bolsonaro, mas a gente já estava até esperando, né? Foi. Agora, o mais engraçado é que antes da condenação de hoje, perguntaram para Bolsonaro o seguinte, se ele ainda tinha alguma esperança, e ele falou que Deus ainda não tinha tocado no coração de Alexandre de Moraes. E ele fala, quem sabe Deus toca
no coração de Xandão. Então o senhor tem esperança que o jogo vire? Não acabou ainda, vai esperar acabar. Mas quem vai votar, o Alexandre de Moraes está em Lúcia, além do Quem Cassiano. sabe aí, o Alexandre de Moraes tem um momento aí de Deus tocar o coração dele, que até o momento não tocou, em momento nenhum. Inclusive tem 300 pessoas presas em Brasília, chefe de família. Eu tenho 3 assessores meus presos, 2 seguranças. Agora é engraçado que um homem desse falar de Deus e de toque no coração, se quando em uma das maiores pandemias que o mundo já teve, esse indivíduo não teve em nenhum momento um toque de Deus no coração dele, quando ele deixou as pessoas morrerem, quando ele veio fazer propaganda enganosa para as pessoas comprarem medicamento, que esses medicamentos não tinham nenhum efeito nas pessoas, comprovados cientificamente efeitos, falando de cloroquina, falando de ivermectina, quando ele estava aí dizendo que era só uma gripezinha, que as pessoas tinham que trabalhar, tinham que colocar a sua vida em risco, e vida das pessoas que estão dentro de casa, as pessoas, e principalmente dos velhinhos, quando ele deixou de comprar vacina enquanto estava negociando, enquanto tinha gente dentro do seu governo que estava aí oferecendo propina para poder ganhar $1 em cima de vacina. Não vi Deus tocando em seu coração em nenhum momento enquanto as pessoas estavam passando fome em seu governo e ficando em fila de osso, assim como procurando comida em lixo. Não vi em momento nenhum Deus tocando seu coração enquanto ele estava incentivando o ódio, a mentira, incitando aos atos antidemocráticos, incitando a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições democráticas, e muitos desses que iam na onda não sabiam nem o que é que estavam defendendo. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... O senhor é debochado mesmo, né? Não, eu não estou debochando. O senhor estou debochando. O senhor veio... Eu estou falando, então, depois o senhor vai falar. Então. Olha, pra mim, é ridículo. E aí, depois do resultado da sua condenação pelo TSE, vem falar que eleições sem confronto não é democracia e que a gente está caminhando para uma ditadura. E o que foi 2018? Aliás, com a ajuda do que em breve aí também ficará inelegível e provavelmente também será preso o nosso colega o Moro, que ajudou a colocar o Lula na cadeia para deixar o caminho livre para Bolsonaro em 2018. Estamos no caminho uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado na ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria a oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO. E aí, Bozo, tá sentindo na pele, né? E você, meu amigo bolsonarento, que estaria com Bolsonaro até o fim? Pois é, o fim ainda não chegou porque ele ainda será preso. Na verdade, a defesa do ex-presidente ainda pode recorrer no próprio TSE e no final, depois que assim não tiver mais como recorrer no TSE, é que ele pode ir ainda no Supremo Tribunal Federal. Antes de correr ao STF, é preciso esgotar todas as possibilidades de recurso na Corte Eleitoral. Assim, a condenação deverá ser contestada pelo que a gente chama de embargo. Agora, o instrumento não tem o potencial de alterar a decisão. O recurso ao Supremo precisa, antes, ser apresentado ao TSE para a verificação dos requisitos de sua admissibilidade. No STF, os 3 integrantes de corte que participaram no TSE, tipo Moraes, a Carmen e o Nunes, eles ficam excluídos da distribuição do recurso. Mas agora deixa eu contar um segredo para vocês. No final de tudo, mesmo que a defesa do ex-presidente vá recorrer aí no TSE e depois no Supremo, a última palavra de temas eleitorais é do TSE, não tem jeito. O Supremo ele avalia eventuais ofensas à Constituição do caso e tudo, mas a última palavra é do TSE. Então, Bolsonaro, acabou!
Ontem foi o último dia. Acabou, p***!